Olá, eu sou a Lara, sou professora nutricionista e coordenadora do Programa de Atenção Multidisciplinar à Saúde do Idoso, PANSI. Vou apresentar o artigo intitulado Aplicação de um bingo nutricional para um grupo de idosos do sul catarinense. Então, o envelhecimento, ele é um processo natural, progressivo e que envolve mudanças fisiológicas, biológicas e sociais. E é uma fase da vida que pode ser vivida com saúde, independência e qualidade, desde que hajam cuidados adequados e um ambiente favorável. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento é influenciado por vários fatores genéticos, comportamentais, ambientais. E o idoso saudável é definido como aquele capaz de funcionar sozinho, que mantém a sua capacidade funcional, sendo principalmente independente e autônomo, mesmo que na presença de doenças. Então, a população idosa vem envelhecendo, isso é um cenário mundial, né, está em ascensão mundial, e estima-se que a população com mais de 60 anos passará de 841 milhões de pessoas em 2014 para 2 bilhões até 2050. Também se observa uma inversão da pirâmide etária na população brasileira, onde lá em meados dos anos 2000 haviam mais nascidos que população idosa, e para 2025, essa pirâmide já vem invertendo, assim como as perspectivas para os próximos anos. Então, os projetos de extensão, né, como o PANSI, que é o projeto de extensão que eu coordeno, eles entrelaçam práticas discentes e docentes com a comunidade, visto que tem essa relação aluno, professor, colaborador e comunidade, e permite então a troca entre os saberes científico e comunitários, potencializando o conhecimento de acadêmicos, docentes e da comunidade que se interrelacionam. As atividades de educação alimentar e nutricional, elas são importantes nestes projetos, pois visam, né, informações, trazer contribuições quanto à prevenção, promoção, tratamento e recuperação da saúde de agravos nutricionais na terceira idade e funcionam como uma ferramenta de cunho construtivo e transformador, propagando informações sobre a nutrição do idoso de forma interativa, dinâmica e acessível. Afinal, o público idoso merece atenção especial, pois o processo de envelhecer saudável exige, né, implica cuidados de promoção, prevenção e de educação em saúde, e também a abordagem de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, onde ações estratégicas, pensando como a educação alimentar e nutricional, há também exemplos reais, atuais, de situações, né, podem favorecer esse envelhecimento saudável. Então, o objetivo desse artigo foi apresentar uma atividade de educação alimentar e nutricional desenvolvida com um grupo de idosos no sul catarinense. Trata-se de um artigo de relato de experiência que foi, então, desenvolvido, aplicado no Programa de Atenção Multidisciplinar à Saúde do Idoso, também chamado PANSI, que é um projeto de extensão de uma universidade no sul de Santa Catarina, que é a universidade chamada Unesc. Esse projeto, ele tem como principal propósito envolver uma equipe multidisciplinar e atender ao público idoso, então ele atende idosos do município de Criciúma, que visa, né, como principal objetivo o envelhecimento saudável e a promoção do autocuidado, minimizando agravos da saúde do idoso. Nessa equipe multidisciplinar, nós temos profissionais, então, da nutrição, da enfermagem, fisioterapia e educação física, os quais trocam saberes científicos, né, a partir de discentes, docentes e também comunitário com esses idosos. Assim, o projeto trabalha a promoção do autocuidado e também valoriza experiências vividas pelos idosos, tendo então como propósito promover, prevenir e também ter, né, cuidados com a saúde para um envelhecimento realmente com qualidade e bem-estar. Então, o projeto, o trabalho, o artigo foi desenvolvido com participantes do projeto de extensão. O projeto atende cerca de 60 a 65 idosos de ambos os sexos. Estes idosos, eles são selecionados no início de cada ano letivo. No caso, esse artigo ele foi desenvolvido no período de 2023. Para adentrar ao projeto, os idosos, eles precisam se inscrever no início de cada ano.
Os critérios de inclusão para fazer parte do projeto são ser idoso, né, então apresentar mais de 60 anos ou mais, residir em bairros do município de Criciúma, que é o local da universidade, estar cadastrados, então, no projeto, né, fazerem parte com frequência e também serem idosos independentes e autônomos nas funções de vida diária. A atividade desenvolvida e aplicada que resultou na construção desse artigo foi a atividade de educação alimentar e nutricional, que aconteceu, então, de forma presencial com os idosos no ano de 2023. A atividade desenvolvida foi o bingo nutricional, onde acadêmicas da quarta fase do curso de nutrição, supervisionadas pela professora nutricionista e coordenadora do projeto, aplicaram e desenvolveram, então, essa ação, essa atividade de educação em saúde. Então, a atividade aconteceu em uma sala de metodologias ativas, onde os idosos foram distribuídos em grupos, né, em mesas, mais ou menos com 6 lugares, para poderem participar do bingo. Esses idosos, então, eles receberam a cartela do bingo, o milho para marcação, e as acadêmicas, então, fizeram toda a contextualização dessa atividade, onde elas apresentaram perguntas relacionadas a alimentos, alimentação, nutrientes em PowerPoint, liam essas perguntas e faziam uma contextualização, questionamentos relacionados ao assunto abordado, e isso instigava os idosos a participar, então, em cada questão levantada. A atividade durou em torno de 120 minutos, atingiu cerca de 40 idosos, cujo predomínio foi o sexo feminino, e proporcionou a interação e a participação ativa dos idosos durante a apresentação. Como experiências práticas para os idosos, né, durante e após cada pergunta, foi possível eles se envolverem com essas questões de nutrição, de alimentação, uma vez que eles podiam realizar questionamentos sobre alimentos, nutrientes, doenças, relatar acontecimentos, esclarecer dúvidas pessoais, fazer relatos de casos particulares e também realizar interações sociais. Além disso, também foram fornecidas várias dicas, várias sugestões nessas contextualizações sobre a alimentação saudável, onde se preconizou, né, informações sobre a importância dos alimentos saudáveis, das escolhas alimentares inteligentes, sobre o comer comida de verdade e também a frase, né, descascar mais e desembalar menos, a fim de se proporcionar uma melhor qualidade de vida, um envelhecimento saudável por meio da alimentação. Como experiências para as acadêmicas do curso de nutrição, que elas puderam participar da elaboração do material educativo, pensando, organizando perguntas, desenvolveram a atividade junto aos idosos, interagiram com eles, aplicaram na prática conteúdos teóricos aprendidos em sala de aula, mas na realidade, né? E também puderam fazer essas orientações quanto a melhores escolhas alimentares e assim contribuir para os idosos quanto à alimentação. Tudo isso, então, proporcionando uma vivência diferenciada para as acadêmicas no seu processo formativo. Então, essas ações educativas, principalmente sobre orientações nutricionais, podem auxiliar em melhores escolhas e decisões sobre os alimentos, promovendo saúde, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar na terceira idade. Além disso, as atividades de educação em saúde, elas são fundamentais na universidade, pois elas relacionam, né, a questão do estudante com a comunidade e os professores, onde possibilitam a promoção, a prevenção e a recuperação da saúde, e os temas relacionados à alimentação sempre despertam a atenção do idoso. Então, eles participam, eles se envolvem, eles questionam, e eles têm uma boa experiência, né, com essas atividades. A educação alimentar e nutricional, que é a atividade, né, que nós desenvolvemos por meio do bingo nutricional, permite o compartilhamento de saberes, a aquisição de novos conhecimentos sobre nutrição aos idosos e pode ser dita, né, que foi uma experiência positiva aos idosos. Então, o PANSI, ele permite tudo isso, né, ele conecta a prática com a atividade de educação em saúde, fortalece esse conhecimento ao idoso e também divulga o conhecimento científico pelo ensino e a produção de novos saberes. Então, permitindo essas vivências práticas tanto para o acadêmico quanto para os idosos que participam. Então, como agradecimentos, né, o projeto, ele agradece os idosos, que são os responsáveis por fazerem o projeto acontecer para a Unesc, por recursos cedidos como bolsa aos acadêmicos, horas aula aos professores e também auxílio para custear as despesas do projeto. E, além disso, a universidade permite a utilização de espaços físicos, piscinas, salas de aula, campos, para a prática e desenvolvimento dessas atividades.
não há conflitos de interesse e a fonte financiadora é a universidade. Muito obrigada pela atenção.